Negociação deu ruim e o Flamengo travou a contratação de Thiago Maia pelo Santos. CBF divulga a lista de pré-convocados para a seleção brasileira e o Flamengo tem 6 nomes na lista. Juninho e Alexandro devem ser preservados para o jogo contra o Vasco amanhã pela semifinal do Campeonato Carioca. Nesse vídeo eu quero trazer essas e mais algumas notícias do Flamengo, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação, que é muito importante, clicar todas e aproveitar para sentar o dedo no like e ficar até o final desse vídeo, porque aqui vamos falar do Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor e nossa paixão. Vamos para as notícias do Flamengo, começar falando dos pré-convocados para a seleção brasileira. O Dorival Júnior, né, colocou ali 52 nomes nessa pré-lista que a CBF divulgou. E nessa pré-lista, o Flamengo tem incríveis 6 nomes. Isso mesmo, 6 nomes, 6 jogadores do Flamengo estão na pré-lista de convocados da seleção brasileira, sendo eles Danilo e Léo Ortiz, convocados aí para a zaga da seleção brasileira. E laterais, o Flamengo tem Wesley e Alexandro, né, lateral direito e lateral esquerdo, também na lista de pré-convocados. Além disso, Gerson e a grande surpresa, eu acho que para mim e para muitos flamenguistas, que foi o Bruno Henrique. Como a gente sabe, estar na lista de pré-convocados não significa que você vai ser convocado, que você vai ser chamado. Então é uma lista extensa, a gente sabe que não vão, talvez nem 30 jogadores ser convocados, mas está aí. 6 jogadores do Flamengo nessa pré-lista. Eu acho que o Bruno Henrique está aí, é muito por causa do momento que ele vive no Flamengo, realmente muito bem. Além disso, a seleção brasileira contou aí com o retorno do Neymar na lista de pré-convocados, mas deve ser o nome certo para essa convocação. Nesse mês, Dorival e os auxiliares eles viajaram para a Europa, onde acompanharam treinos e jogos de possíveis convocados. E nos últimos dias ele também tem percorrido clubes brasileiros. A gente sabe que ele esteve, o Dorival Júnior, na final da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Botafogo, acompanhou lá o massacre do Flamengo em cima do Botafogo, na verdade. E aí, para esses jogos que ele vai convocar, serão contra a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, e depois para enfrentar a Argentina no dia 25. Eu acho que desses nomes, o Bruno Henrique talvez não seja convocado para essa lista oficial, tá? Talvez. Mas o Wesley é certo que esteja na lista. Eu acho também que o Alexandro é um nome certo. Danilo também é o atual capitão da seleção brasileira e zagueiro titular do Flamengo. Tá? Danilo é titular da seleção brasileira, é o capitão oficial da seleção brasileira. Então é um nome também bem certo. O Léo Ortiz também eu acho que vai ser convocado, mas aí ele já não pegaria a titularidade. Eu acho que tem zagueiros muito bons também na seleção, que estão ali na Europa, e talvez também por isso, né, estejam à frente do Léo Ortiz. Enfim, muito bom ver esses nomes na pré-lista e vamos aguardar, porque é certo que vai uma galera do Flamengo aí ser convocada. Continuando com as notícias, falar do Thiago Maia, que deu ruim a negociação, cara, entre Flamengo e Santos, tá? O Internacional tinha acordado toda a venda ali para o Santos. O Thiago Maia, inclusive, as informações são que ele já estava em São Paulo, muito contente por poder jogar com o Neymar. Mas aí, o que aconteceu? O Santos, né, ele não apresentou a garantia bancária que o Flamengo quis, que o Flamengo exigiu. Até o momento desse vídeo que eu estou gravando, o Santos ainda não apresentou a garantia bancária para o Flamengo e com isso, essa venda ela foi travada. Tá? O Flamengo já passou sufoco com o Internacional, que não pagou aí parcelas do Thiago Maia e ele não pode mais vacilar. Então o Flamengo está se precavendo, fazendo tudo direitinho e realmente, cara, não dá para vacilar mais quanto a isso. O motivo desse gesto do Flamengo é que o Santos ele está encontrando, né, dificuldades para apresentar essa garantia bancária. Então, o Santos, ele talvez tenha ali algumas coisas que ele poderia estar apresentando para o Flamengo, mas não são suficientes. Caso não seja finalizada até hoje, o Thiago Maia só pode se transferir para o Santos depois do dia 10 de março, data da reabertura da mini janela interna para regularização de jogadores no cenário nacional. Ou seja, os paulistas terão que correr contra o tempo para ter o volante imediatamente pensando em fase final aí de Campeonato Paulista. Então vamos aguardar, porque o Thiago Maia, pelo visto, até o momento não vai para o Santos. O Flamengo já levou calote meio que parcial, mas levou do Internacional, que não pagou parcelas do Thiago Maia.
E vamos aguardar, porque, pelo visto, vai ter mais um capítulo dessa novela aí do Thiago Maia. Continuando as informações, as notícias do Flamengo, falar do Alexandro e do Juninho, que apesar de ter treinado hoje, e hoje o Flamengo finalizou o treinamento, fez ali o último treino, a preparação, para enfrentar o Vasco amanhã, né, 5h45 da tarde, no estádio do Engenhão. Como nós sabemos, o Flamengo está em baixa, tem alguns jogadores se recuperando no departamento médico, e com isso, o Felipe Luiz ele deve estar poupando o Alexandro e o Juninho. Tá? Eles seguem sendo dúvidas, apesar de ter treinado hoje com o resto do elenco para se preparar para essa partida contra o Vasco, eles ainda são dúvidas. O Alexandre e o Juninho, apesar de ter treinado, como eu falei, normalmente, eles estão fazendo o trabalho de complemento no gramado do CT. Foi o trabalho que eles fizeram hoje, tá? De complemento. E aí, desde o início dessa semana, os dois eles estão tendo aí uma atenção especial por parte do departamento médico. Enquanto o lateral esquerdo está em estágio final de recuperação muscular, né, na lesão ali que ele teve na coxa, o Juninho, o atacante Juninho do Flamengo, ele segue recebendo cuidados após um edema. Diante dessa situação, a presença então desses dois jogadores não é garantida contra o Vasco. Então, falando agora de baixas no Flamengo, tá? O técnico Felipe Luiz sabe que não poderá contar com o Danilo, tá fora, tá? Não vai jogar contra o Vasco, tá se recuperando aí de um desconforto muscular. O defensor passa por um controle de carga e com isso deve ser preservado para esse jogo de amanhã. Além disso, Pedro, Vina, Everton, Cebolinha, que tratam de lesões, também estão fora dessa partida. Então, amanhã vamos aguardar, porque muita coisa pode acontecer. Essas informações, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, 6 e pouco da tarde, foram as informações divulgadas. Então, talvez amanhã apareça outra situação, talvez o Flamengo relacione eles, mas até o momento, esses jogadores estão fora do duelo contra o Vasco. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço demais você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo. Se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ative o sino da notificação, clica todas e aproveita para deixar aquele like. Valeu, nação, até a próxima.